Você Pode Tudo Podcast, o podcast de vidas reais para pessoas especiais. Gente, hoje nós temos um convidado mais que especial. Nós temos o Rômulo Liberato, Suguinha. Mais conhecido como Suguinha. Gente, o Rômulo Suguinha é filho da Maria das Graças Silva Liberato e do Antônio Liberato, proprietário da escola de voleibol, consultor esportivo, consultor comercial em comércio exterior, ex-atleta de voleibol profissional, inclusive nós conhecemos muito o Suguinha por isso, né? 15 anos de carreira, campeão brasileiro e sul-americano de voleibol, morou em 11 países, jogador de vôlei, fala inglês, espanhol, árabe, dono de uma empresa de consultoria em comércio exterior, sócio de uma americana que mora nos Estados Unidos, depois ele vai contar essa história pra gente, e tem uma escola de voleibol aqui em Timóteo, viu, gente? A Sugibol. Isso. E mais algumas coisas, né? Ainda tem mais coisas. Você quer dar uma complementação aí? Muito obrigada, né, por ter aceitado o nosso convite, né, Marcela? Eu que agradeço. Boa tarde, prazer estar aqui. Marcela, Cris, amigas queridas, obrigado pelo convite. Imagina, é uma honra, né, poder compartilhar um pouquinho da história, das quedas, dos levantes. Isso aí. Como vocês disseram, né, a vida real, a vida como ela é. E sim, tem algumas outras atuações, né? Atuo também como palestrante, área de consultoria esportiva e gestão esportiva também, desenvolvimento de projetos esportivos, né? Com associações, captação de recursos, estratégias, escrever, desenvolver e executar, né? Projetos esportivos para clubes, prefeituras, consultoria em comércio exterior na área de intermediação, né? Especificamente mais em commodities, na conexão entre compradores e vendedores, né? Uma coisa que está crescendo demais, né? É uma demanda constante, né? Hoje se noticia muito mais, mas sempre foi uma dinâmica muito grande no mundo inteiro. O Brasil é um grande produtor principalmente de grãos. Então é líder no mercado mundial, então é muito procurado, muito buscado. Proteína também, o Brasil é um grande produtor. Então, minhas experiências no exterior, através do voleibol, acabou surgindo uma oportunidade e foi através, né, de uma... despretensiosamente, que eu acabei entrando no comércio exterior por começar a levar café de presente para amigos árabes, quando eu morava no Kuwait. Assim iniciou a minha atuação no comércio exterior. Então, paralelo a isso, eu atuo, né, hoje, especificamente na cidade de Timóteo, como tenho, né, uma escolinha de vôlei, que também sucessão de um outro projeto que nasceu em 2020, que foi o Acesita Vôlei no Clube Campestre. Nós iniciamos, eu com o meu parceiro e sócio Almiro, iniciamos um projeto de quase que alto rendimento, né, semi-profissional. Jogamos por 3 anos seguidos o Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. Fomos o primeiro clube do leste mineiro a participar de uma competição oficial, né, chancelada pela Confederação Brasileira de Voleibol. Então, paralelo a isso, eu atuo, né, hoje, especificamente na cidade de Timóteo, como tenho, né, uma escolinha de vôlei, que também sucessão de um outro projeto que nasceu em 2020, que foi o Acesita Vôlei no Clube Campestre. Nós iniciamos, eu com o meu parceiro e sócio Almiro, iniciamos um projeto de quase que alto rendimento, né, semi-profissional. Jogamos por 3 anos seguidos o Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. Fomos o primeiro clube do leste mineiro a participar de uma competição oficial, né, chancelada pela Confederação Brasileira de Voleibol. A gente sabe que muitas vezes o recurso para o esporte é reduzido, né? E às vezes as pessoas não dão, as cidades mesmo não dão devida importância, né? E o esporte é que tira crianças aí e adolescentes de várias situações
piores que poderiam passar pela vida e trazem educação, disciplina, né? Eu acho que o esporte traz muito isso, né? Disciplina. O esporte, eu utilizo a minha própria vida, a minha própria história para exemplificar, né? Eu não fui um grande jogador, não fui um atleta excepcional, digo assim, em termos de habilidade, em termos de condições físicas, mas eu aprendi desde cedo a ser disciplinado. Então, o ser disciplinado, né, te leva a uma determinada consistência em que muitos técnicos, a maioria dos técnicos que eu joguei, que me contratavam, eles sabiam que eu não seria um atleta, um jogador especial que, por exemplo, faria total diferença para ganhar um jogo, um campeonato para eles, mas eles sabiam exatamente o que eles poderiam contar comigo, porque eu tinha consistência, um padrão de treinamento que acabava sendo reproduzido no jogo. E isso dava uma determinada segurança para o técnico, porque ele sabia até onde poderia contar comigo, né? E isso, eu utilizo isso em paralelo, porque você acaba extraindo todos aqueles ensinamentos, aqueles princípios, eu digo que são princípios universais que o esporte te ensina a aplicar na vida. Você extrai de dentro para fora da quadra, e o esporte acabou sendo uma ferramenta de desenvolvimento humano na minha vida. No geral, né? No geral. Então, através do esporte, tudo que eu faço hoje veio através do voleibol. Então, eu tive a oportunidade de morar em 11 países, de conhecer mais de 50 países, aprender outros idiomas. Acabei indo trabalhar no comércio exterior pelo conhecimento... network, né? Exato. Enorme, cultural, né? E linguístico de uma determinada região. A consultoria esportiva também. O primeiro lugar que eu trabalhei como consultor e gestor esportivo foi para o Comitê Olímpico de Camarões, antes de atuar no Brasil, né? Sim. Exatamente por causa da conexão que tinha com essas pessoas e essas equipes ou técnicos, enfim, gerentes, diretores do exterior, né? Então, o esporte sempre foi, eu digo que o esporte é uma ferramenta de desenvolvimento humano, social, de sociabilidade, de princípios, de caráter, personalidade. Dentro do jogo, você consegue identificar até a personalidade e o caráter das pessoas. E a gente acaba replicando isso para a vida, né? É uma reprodução, exatamente a reprodução, porque no momento da pressão, você não consegue atuar, você é o que é. Então, você reproduz o que você é fora, ali dentro do jogo, entendeu? Nossa, é uma história grande, né? Vi aí que tem história para contar. Então, vamos começar organizando essa história, porque você falou aí várias situações da sua vida, vários momentos. Sim. Mas tem aquele momento da vida da gente, que a vida da gente dá um destrave, ou dá uma virada, que você deixa talvez de ser um jogador para ser o Rômulo Liberato empresário, não sei em que momento, não sei qual parte da vida, ou que você deixou de ser o Rômulo para ser um jogador, não sei. Onde que foi essa virada de chave, né, que te trouxe aonde você está hoje? Bom, eu, na verdade... Vamos lá do começo, né? Com 13 anos eu saí de Timóteo, fui para Belo Horizonte, né? Passei num teste no Minas Tênis Clube, que é o maior clube do Brasil. E depois de 4 anos no Minas, o meu pai, que era o meu maior incentivador, ele faleceu. Eu já morava fora de casa e ele me incentivava demais. Meu pai fez tudo que foi possível para que eu me tornasse um jogador. Eu acho que ele acreditava mais do que eu poderia ser realmente um jogador profissional. Mas com 17 anos meu pai faleceu. Então foi um ponto ali crucial, porque eu quase abri mão de jogar, sem saber muito bem também por que estaria abrindo mão. E eu ia voltar para casa, porque ficaram minha mãe e a minha irmã. Eu falei, e agora? Eu preciso voltar. Preciso cuidar Aquela dela. coisa. Cuidar, não tinha condições nenhuma de cuidar, mas já tinha essa coisa na cabeça, que eu tinha que voltar. Graças a Deus, a minha mãe, na época, não me deixou voltar, né? E me fez continuar e seguir adiante. Então, esse foi o primeiro momento muito determinante na minha vida, porque meu pai morreu em fevereiro, eu lembro que era domingo de carnaval, né? Eu estava aqui em Timóteo no dia, eu estava lá em Timóteo um dia, aqui, né? E aí, era um domingo de carnaval, meu pai faleceu e isso era mais ou menos fim de fevereiro, início de março. Em junho do mesmo ano, eu assinei meu primeiro contrato como profissional. Então, aquele momento ali, aqueles meses ali de intervalo foram determinantes, né? Eu organizar na minha cabeça o que eu queria, se eu realmente queria passar pelo luto, elaborar, né? Assimilar tudo aquilo que estava acontecendo. Então, assim, foi o primeiro momento.
E aí depois, né, vem a carreira e aquelas coisas de altos e baixos de carreira e tudo. Tem os momentos, né, de que você está super confiante, os momentos que você está, né, está inseguro. Então, você vai aprendendo a administrar tudo aquilo. Mas aí depois, o segundo momento que foi crucial na minha carreira foi o nascimento do meu primeiro filho, que me deu um renovo de motivação. Eu tinha muito na minha cabeça que eu jogaria até os 30 anos de idade. Eu tinha mais ou menos a expectativa que eu queria estudar, eu queria ter diplomas, mestrado, doutorado. Você tem quantos filhos? Tem dois. Dois filhos. O Heitor, que tem 14, e o Samuel, que vai fazer 16 daqui 2 meses. Então, com 30 anos eu tinha certeza que eu ia parar de jogar, mas depois com família, enfim. A responsabilidade aumentou. A responsabilidade aumentou, né? E aí também acabei me envolvendo muito mais no esporte, me tornando realmente profissional. O meu primeiro filho, o nascimento dele, me fez ter muito mais responsabilidade comigo mesmo, com a minha profissão, aos meus 26 anos, né? Para o homem isso pesa muito, né? Eu vejo Família, assim, né? A família, a responsabilidade. Quando o filho vem, essa responsabilidade pesa muito, né? Pesa. Muda muito. Eu acredito que sim. Eu tive esse choque. Eu vejo A gente se torna muito receoso, né, de tudo que vai acontecer, do futuro. Então, veio aquele impacto, né? Falou, opa, eu preciso, né, de levar mais a sério, eu preciso de, né, não tem condições da carreira ser um pouquinho mais extensa. Já estava jogando no exterior. Então, esse foi o segundo momento. O terceiro momento, que foi assim, bem delicado, foi quando eu decidi parar de jogar. E aí é o momento da transição, que eu falo, que eu acho que foi o momento mais complicado da minha vida. Os 2 primeiros anos, praticamente, isso é uma coisa que eu acredito que seja comum na vida do atleta. Eu acho que a vida do artista, que o artista não depende tanto do físico, né, para atuar. Então, o atleta ele tem um tempo muito limitado e tudo muda assim de uma maneira muito brusca, né? Muito extrema. Então, existe um artigo que fala, não sei citar agora o autor, nem aonde que está publicado, mas eu lembro muito do título que fala: o atleta ele morre 2 vezes. Ele morre quando ele é atleta e depois ele morre como ser humano. Então, os 2 primeiros anos é uma perda total de identidade, né? Você buscando ali quem eu sou, o que eu sou, qual que é a minha... Acabou. Você sabe fazer até o momento é quando... Exatamente. Eu parei de jogar com 33 anos, parei novo. Todos os meus amigos, 90% dos meus amigos da minha geração estão parando agora com 40, 41. Eu tenho 41. Então eu parei bem novo. E a decisão foi por causa de alguma lesão? Não, a decisão foi decisão minha, sozinho. Na época eu era casado, não consultei nem a minha esposa, foi uma decisão minha, né? Parei muito convicto. Eu nunca arrependi em nenhum momento de ter parado no momento que eu parei, né? Embora a vida do atleta ela tem muitos privilégios. Você ganha muito bem, você tem muitos benefícios, né? O atleta ele é visto como um herói na sociedade. Uma figura pública importante. É uma figura pública importante. Você chega em qualquer lugar, você não pega fila em banco, você não paga o seu almoço em restaurante, você está sempre na área VIP num show. E todo mundo te trata de uma forma especial. Sim. E aí, um dos motivos que eu acredito que gera essa perda de identidade é que tudo isso acaba. Como assim? Até ontem eu era assim, agora, tipo... Exatamente isso. Talvez seja até por isso que você hoje tem uma identificação de não concordar muito com privilégios, assim. Será que seja isso? Tem totalmente a ver com isso. Tá totalmente ligado. É um paralelo que você fez, assim, muito feliz. E eu fico feliz quando as pessoas percebem isso, que eu tenho um posicionamento muito firme quanto a isso, sabe? Eu acho que ninguém tem que me dar nada, ninguém tem que fazer nada por mim. Logicamente, eu dependo muito das pessoas. Eu sou uma pessoa extremamente dependente dos meus amigos, da opinião dos meus amigos, né? Tem amigos próximos que eu sou realmente dependente deles. Sim. Faço questão de ser, porque acho que ninguém tem a verdade absoluta, né? E até também nos desenvolvimentos, tudo que eu faço, né? Essas atuações que eu faço, as palestras que eu dou, os meus alunos no Sugball, a consultoria em comércio exterior, a gestão esportiva e consultoria esportiva, tudo isso vem através de conexões. Sim.
conexões. Então, não adianta nada eu ser bom se eu não tenho validação de outra pessoa em relação àquilo que eu faço. E a validação, ela não vem simplesmente do trabalho e do serviço. Não basta ser apenas competente. Tem que criar, eu acredito que você tem que ter realmente conexão com as pessoas, né? E minha vida inteira foi assim. Eu brinco que realmente eu me sinto privilegiado, porque eu não consigo contar nas minhas mãos o número de amigos que eu tenho. Eu tenho muito mais que 10 amigos. Eu posso falar que eu tenho dezenas de grandes amigos. Eu tenho muitos melhores amigos, eu posso dizer, entendeu? Que é uma raridade. Porque é muito comum, inclusive, as pessoas falam assim, né? A gente não conta no mão o número de amigos de verdade. Muitas pessoas perdem esses relacionamentos durante a vida, né? E deixam as coisas irem embora. Outras se decepcionam com as pessoas que estão ali. Então, eu acho que isso tem muito mais a ver com você do que, às vezes, com seus amigos, né? Exatamente. Porque isso é uma coisa difícil de ter mesmo. Eu acho, Cris, que é exatamente isso mesmo. Tem muito mais a ver, né, comigo mesmo. Que é o que você acredita, né? Que eu acredito, e até mesmo a minha expectativa em relação ao outro. Eu acredito, e depois que eu me tornei pai, isso é muito mais forte na minha vida, porque o meu discurso eu tenho que aplicar até com meus próprios filhos. E também eu sempre gostei muito de ler. Filosofia é uma coisa que eu sempre gostei de ler. Filosofia, teologia. Quantos livros você já leu? Olha, eu já tive uma biblioteca com mais de 2.200 livros, tá? Eu tinha uma média de leitura de 15 a 20 livros por mês. Mas não falo isso também por mérito próprio, não. Mas eu tinha, como eu jogava, nunca gostei de televisão, de videogame. A tecnologia... Quem acha que é impossível, agora vai a tecnologia nunca foi uma coisa que me atraiu. E eu sempre fui muito curioso. Então, não é uma coisa... Eu gosto de falar isso porque não pode parecer uma coisa meio presunçosa, sabe? Que, o cara acha que é super intelectual. Não, eu era curioso de vários assuntos. Eu sempre odiei estar numa conversa e não saber do que está acontecendo. Então, se a gente começar alguma conversa aqui, na área de estética, por exemplo, se a gente tem certeza, se a gente entrar numa conversa que você vai falar vai falar determinadas coisas que eu não vou ter ideia. Mas depois eu vou dar uma procurada para saber, a próxima vez que a gente encontrar, eu vou tocar no assunto para querer falar daquilo, entendeu? Gente, que história, né? Eu já vi aqui que o Sugi tem muita coisa pra falar pra gente. Eu tô falando Sugi porque aqui a gente mora tem dois, né? Tem o Suga, tem o Suga e o Suguinha. É diferente, tem que falar do Suguinha. E aí, então, pra você ver e ouvir histórias como a dele, de superação, de virada de chave, de sucesso, gente, se inscreva no nosso canal, venha pras nossas redes sociais e dá um like aí também. Deixa sua rede social aí pra gente também, pro pessoal ir lá te conhecer. Sim, @Suguinha, que é meu Instagram pessoal, e o @Sugball, que é da escolinha de vôlei. Então sigam o Suguinha, sigam a Marcela, o perfil pessoal, né, Marcela? O perfil do Você Pode Tudo, o meu perfil pessoal, que nós vamos deixar aí o link aí na descrição do vídeo. Sua vida cheia de recomeços, pelo que eu tô vendo, né? Pelo que você começou falando, você já falou, aí comecei, aí depois teve isso. Então, você deve ter sido uma pessoa julgada, né? Ou não? Você sofreu julgamentos? Como que você fez pra lidar? Você falou que parou sua carreira, não consultou nem sua esposa, né? Alguém deve ter falado assim, cara, você tá louco? Certamente. Não é? Como que você fez com isso aí? Até porque o meu divórcio inicia a partir daí, né? Então, meu divórcio foi o momento mais difícil da minha vida. Encarar o divórcio foi a coisa mais difícil que me aconteceu até hoje, né? Então, esse processo de 2 anos, a perda de identidade, onde eu vou, o que eu faço... 30 e poucos anos de idade, só tinha dado tapa em bola até então, lido alguns livros, já tinha lido bastante, mas tinha teoria, não tinha prática de nada. Aí você entra no mercado de trabalho, fui dar aula de inglês e espanhol, ganhar, na época, acho que era R$30 por hora, aí vem a disparidade da vida de atleta, cheia de privilégios, de mimos. Eu brinco que tinha um primo da minha esposa na época, da minha ex-esposa, que ele era mestre de obra, e um dia a gente estava numa reunião de família, ele falou, estou precisando de um ajudante de pedreiro e tal, estou pagando tanto por hora. Eu falei, quanto? Tanto por hora. Eu falei, eu estou dentro. Ele falou, você tem coragem? Eu falei, lógico. E fui.
2 dias trabalhando e falou assim, olha aqui, ó, senta ali, conta suas histórias pra gente, vai ler seus livros, vai contar. Você não tem vocação nenhuma pra isso, você tá me atrapalhando. Mal sabia trocar a lâmpada. Atrapalhando o serviço, né? Tinha boa vontade. Tinha boa vontade. Então assim, os julgamentos vêm. Eu digo que... E eu sou uma pessoa corajosa, eu me considero corajoso, então... eu estou hoje no meu 6º empreendimento. E dentro desse julgamento, né, vocês também são empreendedoras, vocês devem passar por isso. Quem está de fora sempre tem uma solução para o seu negócio. Resolver problema dos outros é uma delícia, problema. né? Resolver problema Se dos outros. fosse eu... Exato. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Tem vezes que eu falo isso para os meus sócios e tal, eu falo assim, toda vez que você tem uma coisa difícil, você pensa se esse problema não fosse seu, se fosse do outro, você tem a solução, gente. Você tem a solução tá aí, só se tirar ele de você e pôr pro outro, você vai saber direitinho como é que você administra. Então, eu tomo muito cuidado nisso, né, de falar sobre... o empreendimento do outro, a vida do outro. Eu estava falando sobre quando eu, ter filhos me ajuda nisso, porque uma coisa que eu sempre peguei é dar liberdade para o outro ser quem ele quer ser. O outro não tem que se adaptar a mim. Se eu não der conta de lidar com o outro como ele é, eu não posso exigir que ele se adapte a mim. Só que a partir do momento que eu fui pai, ter que aplicar isso com meus filhos é o meu maior desafio. Meu maior desafio é aceitar o que meus filhos querem ser, o sentimento deles e a forma que eles querem viver. O que eles têm para te então, dar, né? Então eu sempre falei sobre isso, dei esses tipos de conselhos para amigos e sou uma pessoa que eu considero que o sucesso em ter muitos amigos é porque eu respeito muito a individualidade, a liberdade dos meus amigos de serem quem eles quiserem, né? Então eu tenho amigos que são nós somos extremamente opostos politicamente ou religiosamente, ou eu não, hoje, há alguns anos eu abri mão de torcer para time de futebol, mas que a gente torcia para times completamente diferentes. Então, eu tive pouquíssimos problemas na minha vida por pessoas próximas que têm pensamentos diferentes ao meu, né? Você conseguia se numa boa, adaptar. Mas os meus filhos passaram a ser o meu grande desafio. Né? E aí isso me ajuda também a estender para a vida social. Então o que eu mais tomo cuidado hoje lidando, e hoje não, né? Sempre no meu trabalho lidando com as pessoas, é buscar não ser reativo. Escuto muitas coisas que eu não quero, né? Às vezes me gera sentimento que eu não gostaria de ter, mas eu tento me policiar o máximo. Autocontrole. Para não reagir à circunstância daquele momento. Né? Porque o sentimento ele é muito de fora para dentro, né? Algo que alguém faz que te gera um sentimento. Quando você posiciona muito seus filhos, você fala muito dessa questão de aprender a lidar com a aceitação, sim, com o que eles querem ser. Você teve que lidar com alguma situação assim com seus filhos? Não, totalmente. Você quer falar disso? Sim, sem problema nenhum. Eu tenho 2 filhos, né? Sim. O Heitor e o Samuel. O Samuel é o meu mais velho. E o Samuel, ele se identifica como menina trans. E desde a pequena infância, né, eu falava com a minha ex-mulher. A gente já percebia ali um determinado trejeito, aquela que coisa. Era diferente. E como posso dizer, uma tendência a questões femininas. O Samuel, desde muito cedo, ele pedia para ter um aniversário de princesa, sempre gostou de boneca, ter coleções de boneca. Então, não me identificava. Não, alguns anos atrás, né, já estava separado, e foi curioso porque ele um dia me questionou: pai, você brinca com o Heitor de futebol, você brinca com o Heitor disso, você não senta para brincar comigo. Aí eu sentei para brincar com ele e tinha 19 Barbies, cada uma com um nome, uma roupa, uma história. E ali foi um momento de quebrar realmente para... Quantos anos? Ele devia ter uns 9 anos, entre 8 e 10 anos de idade. Então foi uma quebra de paradigma, né? Uma quebra ali de questões mesmo muito enraizadas. Sociais, culturais. Sociais, culturais, religiosas, né? Que eu tive que lidar. Então, mas aí vocês já davam Barbie para ele? Então, ele já estava... Aí os tios, padrinhos, todo mundo já pedia. Era o que ele queria. É o que ele queria. Entendi.
Então hoje, como já fazendo Essa 16... aceitação já vinha de cedo, assim. já Vocês vinha de não cedo. falavam, não, você não vai ganhar uma boneca. Tipo assim, ele não foi recriminado. Nós tem, em algum... Nós tivemos que aprender. Tivemos muitos erros em relação a isso. Na verdade, eu costumo dizer, erro e acerto, a grande questão para mim é qual que é o limite do apoio, da aceitação e do calma, tá indo demais, né? Porque não tem manual. Sim. Muitas pessoas têm a solução. E não tem um botão que aperta que muda o cenário. Né? Mas estar no dia a dia é mais complicado. Até que alguns anos atrás entrou a questão da transexualidade, que aí é um outro processo, é uma outra situação muito mais profunda e muito mais delicada. E aí eu tive que ir para a literatura, buscar biologicamente, socialmente, cientificamente, a compreensão. E ele é muito inteligente, muito inteirado, ele tem todas as informações possíveis, ele busca, ele se interessa. E conversar com ele, às vezes, se torna até difícil, porque tem coisas que eu não tenho ideia do que ele está falando. Entendi. E porque as coisas são muito... De cerca ali, né? E ele argumenta, né? E eu não acho ruim, não, porque ele é uma criança, um adolescente obstinado. O que ele quer, ele vai, ele busca, ele se interessa, argumenta muito bem. Mas é uma questão que a gente precisa... Ainda nós estamos num processo de aprendizado. Sim. De como lidar. Né? Então hoje ele se identifica como menina trans, ela se identifica como menina trans, tem já um nome social, sim, feminino, se caracteriza, né, como menina. Sim. Então é um universo novo para todo mundo, né? Exato, assim, essa liberdade deles serem o que querem e serem respeitados, né? É novo para todo mundo, né? Pra todas as famílias, até para eles, né? Para eles, né? A comunidade, né? Ela tem um senso de pertencimento muito grande. Eles têm ali uma compreensão de grupo muito forte, que é bom. Me preocupa no aspecto assim, só que eu acho que quando um grupo ele é muito fortalecido, existe o risco de você está abrindo, eu acredito, né, dentro das minhas compreensões sociológicas, que é perigoso quando você se identifica demais com um grupo, de você estar abrindo mão da sua identidade, do seu eu, em prol do coletivo. Né? Acho que o coletivismo... É uma boa observação. O coletivismo exacerbado, acho que ele é perigoso, porque você pode estar ali abrindo mão da sua identidade, do seu eu, para estar no meio do nosso. E o coletivo, nós sabemos o que ele é uma soma de individualidades. Mas se eu abro mão, se todos vão abrindo mão de suas individualidades para formar... Vira tudo a mesma coisa, uma massa de manobra e vira um coletivo com uma certa anomalia. Sim. Porque deixa de ter a essência do que? Da soma do eu. Sim. E vira um nós sem um cerne. Então, qualquer coisa que qualquer um falar, tá todo mundo. Eu tô dentro. Interessante. Então, eu acho que isso é pertinente. Então, você não tem... Eu acredito que nós não temos que fazer parte ou não de uma coisa, porque é X ou Y. Você tem que ter a condição de que o quê? Autonomia de consciência. Eu faço parte de um grupo. Eu faço parte de um grupo. Mas não... eu vou 100% de tudo que está sendo posto. Sim. Eu concordo. Para a parte política é o mesmo. Vai para o time de futebol é o mesmo. Exatamente isso, entendeu? E eu busco aplicar esta dinâmica de compreensão em todos os aspectos da minha vida, para não extremizar em nenhuma situação. Antes de tudo, sou eu. E antes de tudo, sou eu. Eu me identifico com algumas coisas, com algumas pessoas. Meus próprios filhos falam, as pessoas brincam, né? Falam, no dia que eu tiver 1/3 da sua autoestima, eu tô feito. E eu brinco, né? Eu brinco muito sobre isso, de que eu sou isso e tal, não tem... Mas não é uma questão simplesmente de autoestima, é uma questão do próprio eu, de se conhecer, né? E estar seguro das suas escolhas. Tem uma música que eu gosto de cantar ela nos momentos que eu tô assim, acho que é aquela da Atitude 67, acho que é isso, eu acho tão bonito quando a gente segue um sonho e não quer mais voltar, que no meio dela fala, né, que você escolhe uma coisa e às vezes difícil você permanecer com todo mundo falando ao contrário.
Então, igual quando você pergunta, né, você foi julgado? Certamente em várias, acho que em quase tudo na minha vida. Minha própria família tem uma tendência, né, de família muito na área acadêmica e quase todos, né, da família tiveram empregos ali estáveis, concursados e tudo. Quando olha para mim, estabilidade, quando olha para minha história, a cada hora você faz uma coisa, cada hora você tem não sei o quê. Muitos julgamentos. E então, até isso é uma compreensão diferente. Só que aí, por outro lado, eu preciso compreender também. Eu tive privilégios, né, de ter acesso em determinados lugares, outras situações, outro desenvolvimento de vida que para eles não tiveram. Porque então, essas pessoas, elas têm um certo medo, porque elas sempre estão A realidade delas é aquela, né? Da estabilidade. A estabilidade. Da estabilidade, o medo do novo, né? E a gente que já foi para muita coisa, a gente não tem esse medo, né? A gente não tem medo de cair, levantar e começar. Às vezes você até tem medo, mas aí você fala, pô, peraí, mas deixa eu, o que eu posso fazer? Aí então tá, o mínimo me preparar. Eu vou ter medo? Tá. O Bernardinho fala uma coisa que é interessante, ele fala que ele odeia aquela frase, né? Tá com medo, vai com medo a si mesmo. Ele fala, não, tá com medo, se prepare. Se prepare e vai. Se você está preparado, aí o medo é normal. Sim. Mas quando você está preparado, você encara, aí tem o senso de merecimento. Não, eu batalhei, eu me preparei, eu fiz por onde. Então eu mereço. Aí entra aquela coisa de que a gente está, né, brincando de que eu falei, eu acho que ninguém me deve nada, tem que fazer nada por mim. Sim. Até onde eu fiz para merecer? A gente estava brincando, falando que porque ele tem um gosto musical que eu considero muito bacana, um gosto musical limpo, aguçado, ele gosta de... Aí eu falei, não, mas você é metido e tal. Eu brinquei com ele, você é muito metido. Ele falou, eu gosto de coisa boa mesmo. Eu gosto de coisa boa mesmo, Aí ele falou, eu acho que a gente não tem que ter privilégio só por causa de cor, de raça, de tamanho, disso. Não tem isso não existe. A gente tem que lutar pelas coisas e tal. Eu achei muito interessante algumas falas que ele falou, né? E algumas colocações que ele fez. E aí a gente estava batendo esse papo antes, né? Nos bastidores. Eu brinco que com as minhas alunas, né, do Master, eu brinco com elas, se eu for na casa de vocês, não me sirvam em copo Lagoinha, tá? Copo americano. Não um copo que você bebe água, café, cerveja, suco. Não, gente, não. Isso é muito chato. Sou chato, sou exigente, eu quero coisa boa. Me põe uma taça. Não se for vinha, taça de cristal, café chique. Meu cunhado, ele diz que isso é muito... Cara, eu falei, é um absurdo você tomar um café num copo, cara. Você tem que tomar numa xícara, com pires, entendeu? Eu mereço. Eu sou colecionador de disco de vinil. Tem aqui uma lojinha ali na Olaria, o Nildo, que é um cara sensacional, sabe muito de música. Eu chego lá... Aí eu fiz um vídeo outro dia, acho que eu te mandei, né? Ele falou, cara, você é muito metido. Você chega aqui, você quer isso. Eu falei, sou mesmo, eu quero coisa boa. Aí você falando, eu gosto muito de jazz, eu gosto de blues, eu gosto de música clássica, né? Quando eu morei na Bélgica, eu tive uma experiência assistindo uma ópera que mudou a minha vida, que é um evento. Eu tive que usar um smoke pela primeira vez. Não sabia nem como é que falava. Aí você chega no lugar, tem a introdução da ópera. O que é? A mente fala assim... Você chega 3 horas antes do evento. Aí te introduz o que é, a história, o pano de fundo que é. Aí você chega aquela mulher cantando, alcançando notas, sem nenhum instrumento para guiá-la, e altíssimas, aí com toda aquela peça teatral por trás. Aí depois tem a recepção, as pessoas te recebem, os atores, sabe, uma coisa eu jamais vou esquecer aquela experiência. A partir daquele momento, eu me tornei uma pessoa que eu estou, às vezes, hoje na academia de manhã, saiu todo mundo, eu falei, professor, pode colocar uma música, vou colocar um negócio que você quer. Colocou uma música do Pavarotti. Aí ele até brincou. Ele brincou e falou assim, ó. Virem por aí o Pavarotti subindo. Exato. Um dia correndo, você lembra dele, do Tulim, lá na Olaria? Aí a gente correndo, nós falou, o que você está escutando no fone? Pavarotti correndo? Falei, tô escutando Pavarotti correndo. Mas assim, aí as pessoas, como não é uma coisa tão comum, fala-se música erudita e tal, acaba se passando uma imagem, às vezes, de muito refino e tal. Mas eu não acho que é porque é coisa boa e as pessoas, elas não são adeptas porque não conhecem. Simplesmente não acho que merece, Cris, ele tem esse lado refinado também,
mas eu vou te contar uma coisa. Ele tem um lado também que comeu comida podre, morou com um ratinho. Nós vamos contar É. isso. Antes desse, vamos aproveitar o lado bom aqui, porque coisa boa tem que ser divulgada. Vamos fazer o seu pitch, porque uma pessoa que tem gosto bom deve oferecer o melhor. Opa! Quero receber, eu vou oferecer. Sem Né? dúvida. E aí a gente deixa essa história, que aí ele vai aproveitar esse gancho, faz o seu pitch. Eu acredito nisso. Se eu quero receber, o que ele vai dar é bom também, gente. Vende seu peixe aí, Bom, Suguinha. como, né, a minha vida inteira, eu acredito no poder das conexões, né? Então, todos os meus trabalhos, eles são pautados em relacionamento, né? Desenvolver relacionamento. E eu aprendi isso muito trabalhando com os árabes. Então, você pode chegar com o melhor negócio possível para os árabes hoje. Eles vão te perguntar a primeira coisa assim, como você chegou até aqui? E foi exatamente o que me pôs no comércio exterior. Então, você que é do Vale do Aço, do Leste Mineiro, do Brasil, enfim, que tem que trabalha com algo na área de comércio exterior, principalmente commodities, açúcar, soja, milho, combustíveis, importação de combustíveis também, a gente tem uma atuação nisso também, na intermediação, né, desses commodities. Né, a gente tem uma atuação muito forte no Oriente Médio, né, através da nossa empresa. A nossa empresa se chama ANUMR, ANUMR, o nome é um pouco estranho, né, a pronúncia, é ANUMR, ANUMR Trading, tá, .com. Pode entrar lá no nosso site, né, e ver as nossas atuações. Consultoria esportiva, é SM Sports, através da SM Sports. Eu faço muita burocracia de atletas estrangeiros que vêm para o Brasil. Então, eu atendo a Sport and Life, que é uma agência que tem hoje 100 atletas de voleibol. O Bruno, da Seleção Brasileira, né, o capitão da Seleção Brasileira, é atleta, que a sua carreira é administrada pela Sport and Life. Então, eu presto consultoria esportiva para essa empresa. Paralelo a isso, na área de consultoria esportiva também, desenvolvimento de projetos esportivos, não apenas voleibol, mas desde a composição, né, do projeto, estratégia, objetivo e toda a complexidade de execução, né, para prefeituras, clubes, associações. E na cidade de Timóteo, né, tem o Sugbol Vôlei, que é a escola de voleibol, onde hoje eu também sou professor. E há pouco tempo que eu me tornei professor da minha própria escola, eu tinha só professores contratados, sim, mas eu percebi, tem lá um avatarzinho, que é um bonequinho, né, meu, na figura da escolinha, e por causa da conexão com a minha história no voleibol, eu percebi isso que, né, gerou muito mais conexão com os meus alunos, meus clientes, os pais, as mães, eu estar presente. Então, eu estou começando, inclusive, paralelamente, lá no Campestre, no Acesito Esporte Clube, toda terça e quinta. Temos aula de manhã, de tarde e de noite, depende da faixa etária. O nosso Instagram é @sugbol. Quem tiver interesse em aprender voleibol, segue lá nas redes, entre em contato com a gente. E eu também estou começando agora. Tem 10 dias que eu comecei a atuação no vôlei de areia. Né, aproveitando aí esse fenômeno que é o beach tênis, que está conquistando cada vez mais adeptos, o vôlei de areia também está crescendo, né, então por causa da demanda que está existindo aqui em Timóteo, em todo o Vale do Aço, eu estou dando aula agora toda segunda e quarta-feira, das 7 às 8 da manhã, na Estúdio Fit, no Funcionários, sim, e das 9 às 11 da manhã e das 18 às 20 lá na Arena do Bem, no bairro Eldorado, tá? Então, lá no Sugbol, no Instagram também tem todas as informações. Quem tiver interesse, entra lá, procura por informações lá que a gente... E vocês têm que pegar papel e caneta para anotar. Para anotar. Ficou grande, né? Pega papel e caneta, volta aí. Grande, esqueci mais um. Sou palestrante, tá? Aí, ó. Tem pega papel e caneta. Para as empresas de Timóteo, Vale do Aço. Eu estava num projeto com a parceria com a PepsiCo, Fundação do Cabral, já tenho algumas palestras para a Peram, Federação Mineira, tem algumas empresas, né, que eu venho dando palestras aí nos últimos 2 anos. Falo muito sobre, não é uma linha motivacional, mas eu busco extrair das experiências dentro do voleibol, do esporte,
na aplicação do dia a dia. Então eu falo sobre os conceitos universais. Então a principal palestra, que é a que eu mais gosto de ministrar, falo muito sobre o Oriente Médio, que é uma história muito peculiar Então que eu vivi. vamos aproveitar. Fala pra gente uma história profissional aí, ó, que marcou o seu trabalho. Uma história dessas aí que você já ia falar alguma coisa aí do Profissional, Oriente Médio, vamos lá. Eu morei 3 anos em Bagdá. E foi a maior surpresa da minha vida. Eu gostei muito. É um lugar que eu viveria. Apesar de alguns determinados riscos. Eu vivenciei ali uma explosão de um carro-bomba a 50 metros do hotel que eu morava. Isso? Né? Mas a minha experiência no Iraque foi algo muito profundo, sabe? E foi lá onde que eu tive que aprender a falar árabe. Porque quando eu cheguei no meu clube, ninguém do meu time falava inglês. Só o presidente do meu time. Meu técnico não falava inglês, o capitão do time não falava inglês, os atletas não falavam inglês, o meu motorista não falava inglês. Então eu tinha que ligar para o presidente do meu time a todo momento. E naquele período, o presidente do meu clube, ele era o ministro de defesa do Iraque. Então, ele era uma pessoa ocupadíssima. Até um dia, que eu acho que ele esqueceu de desligar o telefone, ele ficou bravo, porque ele falou lá e ele acabou falando inglês com alguém. Ele poderia ter falado em árabe, não sei porque que ele falou inglês, mas eu entendi. Não sei também se foi para eu escutar. Ele me liga toda hora, eu estou muito ocupado. Eu falei, meu Deus, esse cara vai me mandar embora a qualquer hora. Aí, por coincidência, naquele mesmo dia à noite, eu encontrei com ele no jantar do clube. Falei, eu preciso de um professor de árabe. Ele olhou assim, mas você vai aprender? Eu falei, eu preciso aprender. Resumo, em 2 meses eu aprendi, né, o alfabeto. E eu já em 2 meses estudava 6 horas por semana com o professor. Em 2 meses eu já conseguia pegar um táxi sozinho, já conseguia ir no supermercado, já tinha ali um vocabulário básico, né, para sobreviver. Aí, somando aos 3 anos que eu fiquei no Iraque, depois eu ainda morei no Líbano, eu já tinha morado alguns anos no Catar e no Kuwait, então já tinha uma familiaridade com o idioma, então eu saí do Iraque falando árabe fluente mesmo. Então, essa experiência no Iraque, ela foi muito profunda para mim, muito profunda. Então, isso me permitiu o quê? Cultural enorme. E aí me permitiu exatamente me adentrar mais à cultura, conhecer mais a realidade das pessoas. Eu tinha 2 amigos que, cada sexta-feira, que é o domingo deles, eles revezavam, eles me buscavam, né, que sexta-feira é o domingo deles, é o dia de oração. Então, das 7 da manhã ao meio-dia, eles ficam na mesquita fazendo as suas orações. E dava 12:30, cada sexta-feira um deles estava na porta do hotel me buscando. E eu ia para a casa deles, almoçar, passar o dia com a família deles, sabia que eu estava sozinho. Um dia, o gerente do hotel que eu morava perguntou assim, você entende o que é isso que acontece? Toda sexta-feira um dos 2 vem te buscar aqui? Eu falei, é porque eles sabem, né, que eu tô aqui sozinho, sem família, e que para mim, né, é importante. Ele falou, olha, muito mais do que você está imaginando. Ele falou, eu sou iraquiano, eu sou muçulmano, e eu jamais vou ter esse acesso à casa deles como você tem. Aí ele falou uma coisa que isso me tocou muito, sabe? E isso se tornou assim, criou-se um elo muito maior. Ele falou assim, quando um iraquiano muçulmano te coloca em contato com a família, com o seio familiar, principalmente com a mãe, as irmãs e a esposa, é porque aquela pessoa te considera sangue do sangue. Nenhum homem, e lá é exatamente assim, tem restaurantes que tem as áreas de família e as áreas de pessoas solteiras. O homem, ele tem pouco acesso às mulheres. Então ele falou, me explicou, nenhum homem solteiro, sozinho, ou enfim, tem acesso a outra família e tem contato com as mulheres, como você está tendo na casa deles. Então, isso é uma honra que eles estão te dando, é muito além. Pouquíssimas pessoas aqui terão esse acesso a uma outra família como você está tendo. Então, essa experiência que eu tive no Iraque, meu motorista, por exemplo, ele, no dia que explodiu o carro-bomba, primeira coisa, ele soube, ele morava fora de Bagdá, a 1h30. Primeira coisa que ele fez é pegar o carro, correr para ir lá me resgatar e levar para casa dele e me deixar em segurança, entendeu? Então é um cara que eu acredito assim, que se tivesse uma situação, se alguém apontasse uma arma para mim, possivelmente ele estaria na frente. Entendeu? Então, essas experiências no Iraque foram muito, muito marcantes. Muito mais do que o voleibol em si.
Por isso que eu falo, o voleibol me deu o privilégio de vivenciar muitos privilégios que eu sei assim, que pouquíssimas pessoas terão essa oportunidade. História legal, né, gente? Olha que bacana. Vamos lá, gente, se inscreva no canal, não deixe de seguir, ativa o sininho. Deixa seu like. Suguinha, vamos fazer uma brincadeirinha agora, só pra dar uma descontraída, tá. Viu? Eu vou falar uma palavra e você me tenta falar com uma palavra também, o que isso significa pra você, tá, ok? Bom. Deus. Soberania. Família. Porto Seguro. Amigos. Fundamento. Fé. Imprescindível. Sucesso. Consequência. Muito legal. Nossa, acho que eu nunca tive acho que aqui nunca teve vai, só com palavra impactante. Muito legal. Suguinha, dá uma olhadinha pra nossa câmera ali. Sim. E deixa um recado motivacional pra galera aí. Eu vou deixar uma frase que ela sintetiza muito daquilo que eu acredito, sabe? Ou quase tudo. Que é: crie bons hábitos e torne-se escravo deles. Nossa! Então, vamos lá, de novo. Crie bons hábitos e torne-se escravo deles. Vocês entenderam, gente? Entenderam o que é isso? É muito difícil criar porque a gente pensa nos bons hábitos. A gente sabe que tem que ir pra academia, a gente sabe que tem que ler um livro, a gente sabe que tem que fazer oração, mas a gente começa e geralmente a gente interrompe esses bons hábitos, né? Não cria uma constância, né? Eu acho que o segredo da vida, né? E às vezes nós falando assim, parece que, né? Eu também, eu procrastino, eu erro um monte de coisa, mas nas mínimas coisas, né? Que a gente tem sucesso, a consistência ela é fundamental. E a consistência ela vai além da disciplina, né? A disciplina é quando você faz algo, quando você faz algo quando você não quer. A consistência é quando você mantém. Então é melhor um pouco constante do que um muito de vez em quando. Né? Então, em tudo. Então, no poupar, no fazer, eu falo que uma coisa que todos nós experimentamos, né? Quando a gente vai para a academia, fica 2 meses sem ir na academia e volta. Dói tanto no outro dia, né? Aí você tem aquela sensação, não vou nunca mais, aí passa, aí começa tudo de novo. Aí seu corpo vai habituando. Então é melhor fazer 30 minutos por dia do que você... Aí você vai um dia e se você fizer lá 5 horas num dia só, você não vai ter resultado. Mas se você fizer 2 meses, 30 minutos todo dia, você vai ter um resultado muito bom. É verdade. Eu, inclusive, gostaria de fazer uma observação sobre essa nossa conversa. Porque cada hora que a gente entrevista alguém, a gente aprende um pouquinho, a gente aprendeu um pouquinho com o nosso último entrevistado, no nosso último podcast, a gente aprende um pouquinho com a sua, enfim. E a gente aprende, né, entrevistando um atleta, né? Não existe um ex-atleta, né? Um atleta é sempre um atleta. A gente acaba mantendo então, assim, bastante a gente rotina. aprende que o atleta é muito importante. Fala assim, eu Marcela mãe agora, sabe? A gente vê, Suguinha, eu como sua amiga, a gente vê a importância, né? De hoje, te vendo 20 anos depois, né? Como que realmente o voleibol fez uma crescente na sua vida, sabe? Ele realmente fez. E uma outra observação foi a literatura. Como que a leitura te posicionou, sabe? Na dicção, sabe? Na pronúncia, na conversa, sabe? Como que ela te colocou no posicionamento, sabe? Obrigado. Muito bacana mesmo, muito bacana. Esse feedback é legal porque, né? A Cris eu conheço, né? Há uns anos já, né, Cris? Já tem uns anos. Não são poucos, não. 2018, 16 ou 18, não é tão pouco, não.
Capaz que a pandemia deu esse gap na gente, né? Mas já tem 4 anos de pandemia. Mas eu morei de 18 a 19. Mas a Marcela me conhece da adolescência, antes de ir para Belo Horizonte. Foi. Né? Era uma criança. Então, quando eu tenho esse tipo de feedback, é bom. Porque realmente, em muitos momentos, você tem muitas dúvidas. Eu tive muitas dúvidas do que fazer, como ser. Aquela coisa de buscar também o seu lugar, né? Ser aceito, estar bem com todo mundo. Então, e realmente o esporte, eu falo que são 3 pilares na minha vida. Fora as pessoas, né? Eu falo que é o esporte, a literatura e relacionamento com Deus. Aí que nós vamos entrar, então, vou aproveitar São o gancho. 3 pilares que sempre fizeram diferença na minha vida. Sim. Entendeu? Sempre, sempre, sempre. Então, Nesse pilar aí que é Deus, né, que a Marcela comentou aí do seu crescimento, que foram os 2 primeiros. o esporte dentro da disciplina e a consistência, entender, até a questão de entender assim, eu não sou uma pessoa ansiosa, que eu aprendi a aguardar o processo para se chegar no resultado, porque no início de cada temporada tem lá o planejamento. E tem momentos que você fala, gente, eu não sei jogar vôlei, pensava, porque o treino era tão pesado, a coisa era tão difícil, mas era o quê? Para dar um suporte, para chegar lá no final da temporada, em condições de você alcançar o seu máximo, o seu ápice de rendimento. Então era uma construção. Então hoje, aí você faz essa transferência para a vida, automaticamente. Fala que também não é mérito próprio, não é porque eu sou melhor, não. É só uma coisa que você foi condicionado, tive a oportunidade. Por isso que o esporte tem que ser possível para todos. E a literatura entra com Deus também, porque eu acredito demais que o conhecimento, o desenvolvimento intelectual te leva ao contato com Deus. Sabe? Então, até porque sem a leitura bíblica você não consegue. Sem a leitura bíblica você não consegue ter esse contato, você não consegue ter a compreensão, a dimensão. Mas eu acho que assim, a fé, né? Deus entrou assim, forte mesmo, que você pensou assim, olha, diante de tudo que eu tô vivendo, diante de tudo que eu já vivi, né, eu preciso agora, né, de me agarrar nessa fé, de acreditar nesse meu Deus. Então, eu sempre... Em que momento? Desde novo, olha que curioso. Eu lembro que naquela época do polivalente, eu já frequentava a igreja sozinho. Então eu tive uma transição da igreja, né, da católica para a evangélica, mas lá na minha infância, minha primeira adolescência, eu e o Marcelo, não sei se você lembra, o Marcelo cabeludo? Cabeludo. A gente ia na motovia do meu pai, subia aquele morro ali da igreja do Timirim, quase que voltando para trás. Todo domingo de manhã a gente ia muito juntos na igreja ali. E é uma coisa assim que meus pais nunca pegaram na minha mão e me levaram para a igreja, sabe? Era uma predisposição que eu sempre tive, mas eu acho que também estava conectado, eu tinha uma curiosidade bíblica, eu escutava os evangelhos, e depois chegava em casa, eu dava uma folheada e não entendi muito o que o padre falou. E aí, quando meu pai falou, aí eu, né, fui para Belo Horizonte e tudo, eu já tinha o hábito de ler, aquele, né, o evangelho, de ler todo dia antes de dormir. Fazia parte da minha rotina. E aí, aos 17 anos, quando meu pai morreu, eu tinha uma amiga, uma pessoa muito próxima em Belo Horizonte, que quando eu volto para lá, estava na rodoviária, ela e a família, me esperando. Então, os primeiros dias que eu cheguei em Belo Horizonte, pós-morte do meu pai, eu tive essas pessoas ali, me acolheram. E aquele acolhimento foi a coisa assim, uma das coisas mais especiais que aconteceu na minha vida. E elas eram cristãs? Elas eram cristãs, eram da Igreja Batista da Lagoinha, na época. Então, foi uma experiência assim, espetacular com eles. Não tinha nada a ver com igreja ou religião, mas aquele acolhimento. Por coincidência, que estava na casa deles, chegou o domingo, eles me levaram, foi a primeira vez que eu fui na Igreja Batista da Lagoinha. Eu não esqueço o pastor Márcio Valadão fazendo lá um culto e fazendo uma pregação, é aquela que você veste de tudo, parece que esse foi um dia especial, que tudo que ele falou era o que eu precisava escutar. Então, naquele momento eu me identifiquei com aquilo que ele falou, e aí fiz uma oração, me chamaram lá na frente. Quando eu chego lá na frente, quem que estava lá? Era um técnico de vôlei, que eu já conhecia, que me acolheu ali e falou o seguinte: nós temos um grupo só de atletas que se reúnem uma vez por semana na casa da tia Lídia. De Deus, mano. Aí a tia Lídia já faleceu, né? Uma pessoa queridíssima, que foi muito importante também nesse meu desenvolvimento de fé.
e que nos acolhia na casa dela. Então, no sábado seguinte, eu já estava frequentando uma reunião só de atletas para estudo bíblico. Então, foi uma conexão, assim, muito... E eu sempre falei, eu sou uma pessoa que... eu sou muito desconfiado com sentimentos. Muito desconfiado. Muita gente até acha que eu sou uma pessoa fria, mas eu sou muito sentimental, sou muito emocional. Mas até a busca pela intelectualidade, pela leitura, é para equilibrar, sabe? Porque eu busco equilibrar, emocional. Então, eu sou uma pessoa assim que eu tenho tendência a sentir, embora eu tenha aprendido a controlar, então eu engano bem, sabe? E controlo bem mesmo. E essa coisa de até trabalhar, aceitar a liberdade do outro, né? E no meu desenvolvimento de fé foi um pouco assim também. Eu sempre busquei aprender, conhecer, para não estar pautado somente naquilo que eu sentia, mas naquilo que era realmente verdadeiro. Então, desde muito cedo eu já tive esse interesse de estudar a Bíblia, já tinha o gosto pela leitura, aí eu me interessei logo pela teologia. Teve um tempo que eu estudava Bíblia em hebraico, em grego. Na minha biblioteca eu tenho lá vários livros de contexto histórico-cultural, dicionário bíblico, dicionário grego, dicionário a raiz semântica hebraica, por que aquilo na tradução no português está escrito assim, mas lá no original está escrito assado. Então, tudo isso sempre fez parte, né? Então, assim, eu acabei desenvolvendo uma fé mais racional do que emocional, do que sentimental. Sim. Né? Mas quando eu estive no Oriente Médio, por exemplo, eu tive muito contato com muçulmanos muito devotos. Pessoas que eram assim, genuinamente religiosas e devotas, que acreditavam de verdade. E eu cheguei num momento de conflito. Falei, Deus, tem alguma coisa errada. Essas pessoas vivem, creem, oram, buscam uma coisa extremamente diferente daquilo que eu aprendi. O que está certo e o que está errado. Aí eu tive a minha sorte, que é o seguinte, sorte não, né? Mas vou colocar como sorte para ficar num termo popular. Eu sempre acreditei que Jesus Cristo é um fato. Que independente das questões doutrinárias, bíblicas, interpretações ou não, o que é, o que não é, o sexo dos anjos, se salvação se perde ou não, qualquer coisa. Jesus é fato. Jesus viveu, Jesus nasceu, viveu e morreu e ressuscitou. Então eu não tenho dúvida, eu tenho convicção plena que isso é realidade. Então isso nunca me deixou afastar da fé. Foi segurança. Isso, né? Foi e ainda é. Entendeu? Ainda é o meu pilar de fé. Jesus Cristo é um fato. Eu tenho convicção plena e eu não preciso tentar provar para ninguém. Pode vir a pessoa que for, que tentar questionar, tentar fazer. Não tenho a necessidade nenhuma de autoafirmar quanto a isso. Você teve você falou que lá na Lagoinha, né, você teve esse seu encontro com Deus, e aí, né, ali você teve um encontro com Deus. E aí você teve esse posicionamento nessa célula e tal, e dali pra lá você continuou. Continuei, me tornei... Tal, e aí começou a fazer uma liderança. Isso, me tornei líder do Atletas de Cristo em Belo Horizonte, ministro de louvor, pregador, pregava, falava, sempre fui falador, né? Sempre gostei de falar, ia falar, estudava muito, então gostava de compartilhar. Casei na época, minha ex-mulher, na época ela era missionária, e aí nós acabamos conectando essa questão dela ser missionária, vou jogar fora do Brasil, vamos começar. Chegamos no Kuwait, quando moramos no Kuwait, nós chegamos a ter uma reunião lá no Kuwait, que é um país muçulmano. Era uma célula, depois virou um culto, com a média de 50 pessoas frequentando, sabe? Tivemos que ir para um hotel, alugar um salão. E vocês faziam essa frente? Fazia essa frente, junto com outro casal líder lá. Então, assim, e a minha vida, digamos, vamos dizer, ministerial, ela sempre foi muito mais fora do que dentro da igreja. Porque cada hora eu estava num canto. Eu morei em 11 países em 12 anos. Na verdade, você levava a igreja junto. Teoricamente, Deus tem um projeto na sua vida de missões. Tipo, você é um missionário. Posso dizer que sim.
Hoje, carregava a igreja. Hoje eu tenho um pouco de resistência de colocar de emplacar um título do que eu sou. Acho que eu sou um mensageiro de amor, de paz, tem que ser um instrumento de paz e o papel que eu faço hoje através da minha escolinha, cada depoimento que eu recebo de pai, de alunos, eu acredito que ali é uma missão que eu estou fazendo, entendeu? Legal. É uma missão porque eu acredito muito no relacionamento e que os meus alunos, eles são extensão dos meus relacionamentos. E através do meu relacionamento eu posso expor tudo aquilo que eu creio, né, e tudo aquilo que eu aprendo na minha conexão com Deus e nos exemplos de Jesus. Porque eu acredito muito que Jesus, uma coisa que eu tenho convicção, Jesus, eu divido Jesus em duas pessoas, que realmente ele era, que é o Jesus humano e o Jesus divino. O Jesus divino, ele teve um propósito, que ele foi único e específico, só ele poderia executar, que era viver, morrer e ressuscitar pela salvação do ser humano. Sim. Ninguém poderia ter feito aquilo por ele, nem eu mesmo por mim mesmo, nem nós por nós mesmos. Sim. Então, o Jesus divino, ele teve um propósito específico. E o Jesus humano, ele teve decorrências e consequências. E o Jesus, como ser humano, ele deixou todos os exemplos práticos que nós podemos reproduzir. Que nós devemos, né? E aí, uma coisa que eu sempre falo, eu ouso dizer que quem conseguir aplicar o que está em Mateus, capítulo 5, até Mateus, capítulo 8, que está ali o Sermão do Monte, onde Jesus inicia ali o Sermão da Montanha, e ali Jesus ele eleva todos os padrões morais do ser humano. E Jesus fala, né? Ele começa ali, bem-aventurados aqueles que choram, pois herdarão, né, o reino de Deus, tal, as bem-aventuranças. Depois ele vem com citando muitas coisas, até do Velho Testamento, da própria lei. Os antigos disseram que olho por olho, dente por dente, né, que se alguém fez algo contra você, você tem o direito de fazer contra. Aí Jesus fala, não, eu vos digo que se alguém te bater na face direita, dê a esquerda. Se alguém te mandar andar uma milha, ande duas. Né? Se no seu coração você, né, fala sobre até o adultério, fala sobre as pessoas que ficam gritando na rua. Exato. Então, não era mais simplesmente a ação, aí Jesus estava colocando a intenção. Então, não adianta mais você se mostrar como bom. Isso. Você tem que ser genuinamente bom. Entendeu? Né? Então, hoje, né, eu tenho meu relacionamento com Deus, ele é muito pautado nisso, nos exemplos humanísticos de Jesus. Puxando esse gancho de exemplo, você trabalha com criança também. Trabalho com criança. Você leva esse lado que você levou para fora da nação, né? Você levou essa coisa de levar a palavra. Uhum. Você hoje, antes de começar, por exemplo, um jogo, um treino, você faz uma oração com os meninos? Porque hoje você é um exemplo. Eu não faço, porque aí é uma questão que eu não sei nem se eu deveria fazer isso de uma coisa popular, tá? A minha oração a Deus, ela é simplesmente agradecimento. Eu não peço nada a Deus, eu não reivindico nada a Deus, eu apenas agradeço. Eu tenho uma atitude totalmente de gratidão. Dentro da minha conexão com Deus, os meus planos, eles são sempre muito ruins. E a minha vida, eu acho que eu mandei isso para você em algum momento, falo que a minha vida tem algumas situações que foram imperativas, eu não tive escolha. E foi o melhor para minha vida. Entendeu? E aí, se fosse a minha escolha, não teria sido melhor. Então, eu acredito, tá? Que Deus é Deus. E que Ele sabe o melhor para minha vida. E eu tenho uma atitude de aceitar aquilo que eu não posso mudar. Então, o meu papel hoje, com as crianças, adolescentes, até com adultos, me colocar como dependente de Deus no aspecto de que o que não está no meu controle, eu aceito. Agora, tudo que eu posso fazer para mudar uma situação, aí é minha responsabilidade e Deus não tem nada a ver com isso.